Eu às vezes sou poesia, mas quase ninguém percebe. E nesse caso eu tive sorte, porque o rose aqui serve também como cor, não somente como um substantivo para a flor. E no português também, né? Então é um. E no português fica interessante também rosa no cimento como cor, né? Se ninguém me vê rosa no cimento, não existe. É bem feminista também, né? Uhum. Não há estado de poesia aqui. O estado nos dá armas. Se ninguém me vê rosa no cimento, eu não existo? Quando você traduziu ali, do português para o inglês, a palavra rosa, você poderia ter traduzido como pink ou como rose. Imagino que podem ter outras possibilidades, né? Mas tem pink e rose, que é o que mais vem assim pra gente. Por que rose e não pink? O que eu mais conheço, assim, não posso afirmar se é mais utilizado ou não, mas a gente ouve muito mais pink, né, como uma tradução de rosa. Pink muito mais do que rose. Mas uma questão importante para a gente pensar a tradução, para a gente não domesticar, para a gente não fazer uma adaptação, para não destruir de fato uma tradução, é importante pensar nas redes de significantes subjacentes que existem nos textos. Isso principalmente em prosa, mas não só. É algo sobre o que o Berman trata quando ele está fazendo uma analítica da tradução e pensa sobre as deformações que acabam acontecendo quando a gente traduz um texto. Na hora de traduzir um texto, o texto passa por diversas deformações. Pode ser, ele trata, por exemplo, sobre clarificação, quando eu pego e falo sobre uma frase que não é clara em português, eu pego e interpreto ela de alguma forma e clarifico ela na tradução para o inglês. Isso é um erro, isso é visto pelo Berman como um erro, acaba sendo algo que é uma adaptação, né? Você não está mantendo o obscurantismo do original. Se é para ser obscuro, se é para não ter sentido, não adianta o tradutor querer inventar um sentido para aquilo. Isso é um dos tipos de deformação que acontece. Como tradutor, a gente sempre sofre porque a gente sempre vai fazer algum tipo de deformação. O que a gente precisa pensar a partir do nosso projeto, quais deformações são menos piores para cada tipo de texto especificamente. E quais deformações vão deixar mais interessante? Exatamente. E daí ele fala sobre esse tipo de deformação, a deformação das redes adjacentes de significantes. E no caso do seu texto, como é um texto que tem muita referência à música brasileira, não só a música brasileira, a música no geral, referência a outras pessoas, escritoras, outros artistas, tem referências a Burroughs, obviamente, desde as Cataps, referências a Jacques Macalé, referências a Maria Carolina de Jesus, ou a Carolina Maria de Jesus. Que crime, eu sempre erro o nome dela, desculpa. É comum. Enfim, e tem um trecho, Shakespeare também. Nossa, tem muitas. Drummond. Exatamente, o Rose é por conta do Drummond, porque é num trecho em que no português fala a pedra voa e não tá no meio do caminho. O caminho não é meu. Uhum. Eu escolhi ele por acaso. E fico feliz com as asas das pedras. É assim que levito. Eu às vezes sou poesia, mas quase ninguém percebe. Uhum. E logo em seguida...
Se ninguém me vê rosa no cimento, eu não existo? Sim, aí que eu traduzi por Rose, porque você faz uma referência ao Drummond, a pedra no meio do caminho, the stone flies and is not in the middle of the path, a pedra voa e não está no meio do caminho, referenciando o Drummond. E logo em seguida tem uma... Logo em seguida não, tem ainda bastante palavras, tem algumas frases ainda, e então chega essa frase da rosa. Se ninguém me vê rosa no cimento, eu não existo. Eu acho que tem, depois disso, acho que tem uma coisa bem política, assim, o Estado não nos dá armas. Não, não há estado de poesia aqui. O Estado nos dá arma. Se ninguém me vê rosa no cimento, eu não existo. Uhum. Porque, né, o nome da rosa, o nome da rosa não, gente, a rosa do povo é bem político. Sim, então eu traduzi por Rose justamente por conta da rosa do povo. Nossa, é muito bom. Assim, e nesse caso eu tive sorte, porque o Rose aqui serve também como cor, não somente como um substantivo para a flor. E no português também, né? Então no português fica interessante também rosa no cimento como cor, né? Se ninguém me vê rosa no cimento, eu não existo. É bem feminista também, né? Uhum. Me parece. Acho que tô falando demais do meu texto, fala mais da tradução. Mas é isso, para falar sobre junto, a tradução, né? Nesse caso eu precisava que você falasse sobre o texto, né? Uhum. Então é uma coisa assim que numa falta de atenção poderia ter perdido essa rede de significante subjacente que existe. Uma referência que você retoma depois de tem uma referência ao Drummond, várias frases, daí de novo uma referência ao Drummond mais pra frente, não é uma coisa que está assim junto no texto, não está uma pedra no meio do caminho e já a frase seguinte já é a rosa no cimento. Tem muita coisa entre a pedra no meio do caminho e a rosa no cimento no seu texto. É algo que poderia ter perdido mesmo se não tivesse rolado uma leitura atenta. Uhum. É isso. Agradeço pela tradução, por ter nos contado também do seu processo. Muito feliz. Obrigada. Obrigado. Foi rápido sentir. Eu acelerei e não ficou nada do cinza. O cimento não existe, a pedra voa e não está no meio do caminho. O caminho não é meu. Eu caí nele por acaso. E fico feliz com as asas das pedras. É assim que levito. Eu às vezes sou poesia. Mas quase ninguém percebe.